Olá, pessoal. Como é que vocês estão, meus amigos? Vamos aqui voltar aqui às atividades das lives, né? Compartilhando pra galera aí, você que tá chegando agora. Você que tava com saudade da gente. Pode começar a compartilhar que nós iremos começar a falar, né, de novo, fazendo o mesmo programa que a gente fazia, né? A gente só estava um pouco afastado, um pouco ausente. E esta live aqui, ela está sendo compartilhada nas principais páginas, né? Só tem uma que não está sendo compartilhada, que é a Steph David Castro. De certa forma é uma página um pouco mais independente em relação a essa, mas Sudela de Castro para a Geopolítica, Portal Sudela de Castro, Maranguape Verdade, todas essas páginas estão operando, né, e a live está ocorrendo simultaneamente nelas. Que coisa bacana, né? Lives cruzadas. Ô meu Pinto, boa tarde. Chove quanto tempo, não é, meu amigo? O meu aqui tá realmente como os outros, né? Quanto tempo? Infelizmente eu me afastei, até por questões de família, trabalho, enfim, e acreditando que o movimento bolsonarista fosse dar um pouco de paz, de trégua, mas a gente se enganou. Aí a gente teve que voltar às atividades para o bem do Brasil, não é não? E a gente tem que começar tudo de novo. Compartilhando aqui, ó. Pode compartilhar, viu? Estou compartilhando. Enquanto isso, eu vou iniciarmos aqui. Desejar uma boa tarde para todos. Meu nome é Sudela de Castro. Sou aqui do estado do Ceará, da cidade de Maranguape. E sou uma pessoa que estou diretamente nos confrontos contra o bolsonarismo nas redes sociais, né? A gente tem aí quase 300 mil seguidores em todas as páginas, alcance de milhões, e a gente entende da nossa importância, do nosso trabalho, da nossa responsabilidade. Eu quero trazer para vocês sobre... Vamos começar por parte, né? A gente viu que o ministro Alexandre de Moraes, ele tirou o sigilo da delação do Mauro Cid. Por mais que alguns bolsonaristas tentam, e eu queria até chamar a atenção de vocês, e de uma forma bem didática, de uma forma calma, querendo até entender este universo, os bolsonaristas não conseguem enxergar crime no Bolsonaro. Eu acho que as pessoas perderam a noção daquilo que é crime. Eu acho que as pessoas estão realmente em um mundo paralelo que a gente precisa buscar elas ou mandar algum tipo de psiquiatra, psicólogo entender esse povo. O Bolsonaro é um político do Centrão. Do Centrão. Vou reforçar novamente. Você que é bolsonarista que gosta de estar aqui na página. O Bolsonaro é um político do Centrão. 28 anos. Antes passou 2 anos como vereador. Ele gostou do sistema, ele adora o sistema, ele colocou os filhos do sistema. Como é que alguém é contra o sistema e coloca a família toda no sistema? Eu quero que você me responda, se tiver algum bolsonarista na página. Como é que alguém que se diz que é contra o sistema está no sistema por mais de 30 anos e ainda colocou familiares no sistema? Porque assim, para que possamos de fato entender e até realmente, de fato, achar uma justificativa por que pessoas seguem um espertalhão desse tipo, a gente precisa ter uma certa paciência e até conversar com profissionais. Porque eu não consigo entender, né? E eu posso até, de fato, deixar de lado algumas teses, mas só queria entender por parte dos bolsonaristas. O Bolsonaro, de honesto e de inocente, não tem nada. Por que tu defende ele? Você tem que ter uma justificativa plausível. Porque eu preciso de fato entender, porque a gente está aqui há quase 3 anos falando, mostrando, tem provas, aliados, cara, muita gente mostrando quem é Bolsonaro. Nós tivemos 2 comandantes das Forças Armadas que deixaram bem claro em seus depoimentos que não foi delação premiada,
que ele de fato queria dar golpe. E só não foi para frente porque recebeu voz de prisão. Se tivesse tido golpe, a gente não estaria aqui nessa live. Eu acho que o Bolsonaro ia aceitar de fato alguém criticá-lo no governo dele, alguém que tem poder nas redes sociais. Porque existe vários níveis de influência nas redes sociais que não gostam do Bolsonaro. Tem os de milhões, tem aqueles de milhares. Nós estamos na casa dos milhares, que podemos chegar facilmente aos milhões. E você acha que se o Bolsonaro tivesse metido um golpe, ele espontaneamente, de forma graciosa, queria que eu estivesse nas redes sociais mostrando a verdade, desmentindo as fake news bolsonaristas, principalmente no quesito economia? Vocês que me acompanharam e me acompanham nas redes sociais, principalmente na parte econômica, viu que eu tive um confronto muito direto, mesmo sem ter tempo em participar das lives, mas tive um confronto gigantesco com bolsonaristas que tentaram e conseguiram manipular informações do mercado, informações financeiras e econômicas, causando terrorismo econômico, indo contra a economia popular, que isso até é um crime, conforme, né, o nosso Código Penal. Isto é crime. Pegaram a ideia de um dólar descontrolado. E eu queria saber onde é que estão eles, que eles não falam mais do dólar. Alguém viu o bolsonarista falar do dólar? Eu tô com saudade deles falar do dólar. Se vocês estiverem aí, ouviu qualquer coisa que eles falam a respeito do dólar, pode mandar para cá, porque eu quero saber por que é que eles deixaram de falar do dólar. Lembro-me que eles falavam que o dólar ia chegar a R$7, R$10, que havia um descontrole cambial. Ou seja, eles estavam tentando vender de fato um terror econômico. Depois, por incrível que pareça, que você acha que desgraça pouco é bobagem, aí vem o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, ele não tem formação em lugar nenhum. Não estudou. Ah, porque não quis, porque papai e mamãe tinham condições. E aí ele vai falar de economia. Ele vai falar daquele danado Pix e do cartão de crédito. Você está entendendo? Ele vai lá usar a narrativa dele de uma forma rasa, sem o conhecimento, sem explicar as normativas da Receita Federal, sem mostrar a complexidade econômica, sem falar de fato da necessidade do rastreamento de quem sonega impostos ou de quem alimenta o crime organizado. De uma forma simples, poderia até explicar na base da economia, mas o que ele provocou lá foi um terrorismo econômico. É que tu que vende tapioca na rua, churros, manicure que faz aí os seus corres, ele conseguiu chegar a você, que até vendedor de gás numa moto que você aí se acha autônomo, se acha, na verdade autônomo não, se acha empreendedor, porque você, com a sua moto, adaptou para pegar um bagageiro, vai na distribuidora para vender gás e ganhar por comissão. Quanto mais gás você vende, mais você ganha, com a falsa ilusão de que você é empreendedor. Ou pior ainda, você que é Uber carro, Uber moto, você que está usando dois, né, ativos que não são seu. Vamos começar pelo bem. O Estado é dono do seu carro. Você não é dono de nada. Que eu não sei onde foi que as pessoas colocaram na cabeça que é dono de alguma coisa. Que você não é dono do seu carro. Pague, deixe de pagar imposto para você ver. Deixe de pagar o IPVA. Um bocado de coisa que tem. O que acontece é o carro apreendido, não é? Se ele estiver atrasado, quando você for pegar uma blitz, o que acontece? Então o carro não é seu. Ele vai diretamente para o pátio do Detran. E se tu não resgatar, o que acontece? Ele vai ser leiloado. Não é verdade? E o aplicativo da Uber, você tem que seguir umas regras. Você tem que ter, sabe, um bom comportamento, boas avaliações. A partir do momento que você não tem, você é travado no próprio aplicativo. E aí você trabalha para um dono do aplicativo que é o verdadeiro dono do capital. Porque quantas corridas você pega, aí você está ganhando esse dinheiro, beleza. O dono do aplicativo está a ganhar sem ter nenhum carro, sem ter nenhum funcionário, que é o mais importante. Por isso que a rentabilidade, a lucratividade lá é 100%. Enquanto quem é dono do Uber Moto e do carro moto tem o gasto do combustível, que tem o gasto do pneu, tem o gasto do balanceamento, que tem o gasto da troca de óleo, tem o gasto do, né,
das responsabilidades tributárias para pagar do veículo ou da prestação do próprio veículo, mas ele conseguiu, o Nicolas Ferreira, vender na cabeça de você aí que você é um empreendedor, com aquela narrativa. Enquanto aquele que rouba o Estado, né, invade terras, produz no agronegócio e quando não está o preço bom, joga o alimento fora, aí essa pessoa, vocês não queriam que fato fosse taxado. Aí eu busco entender, porque assim, bolsonaristas são pessoas limitadíssimas. Não tem estudo. Me diga qual é um bolsonarista formado. Em 2018, o brasileiro ouviu falar de política. Não se falava de política. E vou falar de forma errada. Quem votou no Bolsonaro são os mesmos que votaram no Aécio Neves. Que ficaram envergonhados, ficaram buscando outro nome e acharam aquele maluco. Que ainda é pior do que o Aécio Neves. Que pelo menos o Aécio Neves é malandro e o Bolsonaro, né, além de malandro, ainda queria meter um golpe. Quando foi em 2022, bolsonaristas inventaram de falar sobre economia. Para poder justificar que o governo Bolsonaro estava muito bom na economia. E como é que alguém é tão bom na economia e provoca um rombo de quase 1 bilhão? Provoca rombos nas estatais, estoura a máquina pública para poder ganhar uma eleição e não ganha. E deixa bombas fiscais, não paga precatórios, dá calote. O Brasil não cresce economicamente. E aí os bolsonaristas levaram a narrativa da economia, porque no Brasil, para poder questionar e derrubar um presidente, que aconteceu por 2 momentos na nossa história, com Collor e com a Dilma, com a desculpa da economia. E aí vai para cima do presidente Lula. Vocês estão querendo entender? Para eu chegar no caso do Bolsonaro na sua prisão, é preciso que a gente possa entender esses fatos. E se eu tivesse dado continuidade nas lives, vocês estariam acompanhando tudo que eu estou querendo explicar. E eu sei que eu negligenciei nessa parte, mas estou a voltar e eu gosto de fazer lives e me interagir com as pessoas. Então, no caso da própria economia, por que os bolsonaristas estão com uma sede imensa, uma vontade enorme de falar sobre economia? Porque no período da nossa história só houve queda de 2 presidentes através da economia. Houve uma paralisação de caminhoneiros através da economia. Então eles estão buscando um ponto falho econômico para ter uma justificativa de enfraquecer o governo. Eles, no dia 16 de março, eles estavam a promover um movimento de impeachment do presidente Lula. E o Silas Malafaia, raposa velha na política, com as pesquisas que tem em mãos, porque institutos sérios não dá a Bolsonaro ou aliados vitoriosos nas eleições de 2026, mas sempre tem que ter um instituto bolsonarista, que é o Instituto Paraná. Os bolsonaristas falam que a Globo, o Estadão, a Folha é do Lula, mesmo sabendo que nós aqui tem essa concepção, essa visão de que a Folha, o Estadão, a Globo não gosta do Lula, não gosta da esquerda, mas os bolsonaristas tentam vender de que os caras não estão com eles. Pois da mesma forma, sempre tem um institutozinho ligado ao bolsonarismo, e esse instituto é o Paraná Pesquisas, que ele foi o único de todos os institutos a dar a vitória, não só de Bolsonaro, mas de Michele Bolsonaro e companhia, que fosse disputar com o presidente Lula, como se eu e você acreditássemos nas fake news feitas por essa turma, coisa que ninguém acredita. E aí, beleza. Teve a questão do Pix. E eu quero chamar a atenção por uma coisa, meus queridos. A falha de comunicação do próprio governo. A falha de comunicação que foi estarrecedora e que deixaram brechas para o bolsonarismo deitar e rolar. Quando encerramos as atividades de 2022 com a vitória do presidente Lula e cada um foi viver a sua vida, até porque eu não sou pago por governo e muitos influencers não são pagos. Então nós não íamos ficar nas redes sociais aqui perdendo de fato um tempo para divulgar ações que o próprio governo tem a sua responsabilidade. Existe um ministério próprio para isso, a Secretaria de Comunicação, a SECOM, e aí não faz o seu trabalho bem direitinho. Não faz. Né? E aí a gente nota que o bolsonarismo, e eu volto a repetir, analfabetos, sem conhecimento, sem estudo, sem formação,
querendo conversar, pautar áreas técnicas. Os caras não conseguem nem escrever corretamente, nem ler corretamente, ou seja, tem um português paupérrimo e assassina constantemente a língua portuguesa, né? A gramática. Então, como é que pessoas desse nível vai querer entrar em pautas técnicas? E eu sou uma pessoa bem docinha para pegar bolsonarista. Esses caras aqui não tem conhecimento, não tem formação, mas eu sou um cara que eu adoro pegar essa turmazinha para dar uma liçãozinha de moral. Que a gente precisa. É necessário fazer isso. Vamos lá, nós. Depois que saiu do Pix, depois que saiu o negócio do cartão, na verdade, vamos bem atrás. Depois que saiu do dólar, que o dólar estava sendo controlado, e eu quero chamar a atenção porque eu fui crítico o ano de 2024 todinho do Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto não tinha conseguido enxergar, através de variáveis internas e externas, que havia uma movimentação atípica de dólares. Esses dólares estavam a sair, e esses dólares, ao sair por ser um produto, alguém que estava comprando ia segurar o aumento para poder o quê? Vender. E aí o Banco Central era para fazer o seu trabalho, jogar os dólares, proteger a economia, evitar a especulação, proteger o real, que é a nossa moeda corrente. Aí ele veio naquela coletiva de forma vergonhosa, foi lá, falou, e eu já tinha identificado o erro. E os bolsonaristas, quando viram, né, que o dólar estava caindo e que o real estava se valorizando, pararam com o dólar. Não querem saber do dólar. Esqueceram o dólar. Aí foram para essa questão que o governo falhou. A Receita Federal, ela existe umas regras. São 38 delas. E nós chamamos de regras normativas. O cidadão comum não precisa conhecer essas regras. Porque muitas vezes nem vai servir para ele. É uma pessoa que ganha um salário mínimo. Às vezes tem pessoa que ganha meio salário mínimo, um salário mínimo e meio, dois salários mínimos e meio, até chegar aos 5 mil de isenção que o governo está prometendo que irá fazer. Então, enquanto não chegar daquilo que você está dentro da regra de isenção, então você não se preocupa com as normativas da Receita Federal. Mas os bolsonaristas conseguiram vender a ideia de que tu, quem vende picolé na praia e recebe, transfere Pix, ia ser taxado. Há uma diferença muito grande. Eu vou dar um exemplo, né? Vamos lá aqui. Vamos começar por este celular. E esta carteira. Isso aqui são bens. Este aqui é produzido no Brasil. Um exemplo. Ele vai sofrer impostos nacionais. Federal, estadual, principalmente o estadual que tem a carga mais pesada no nosso país, que é o ICMS, que varia de 17% a 27%. Esta carteira, ela vem de fora, ela é importada. Também irá sofrer o processo tributário. Então, eu irei taxar esses dois bens. Bens de consumo. O alimento, o carro. Né? Quando eu movimento dinheiro ou transações bancárias, compra e venda, né? Por receber doações, enfim, tudo aquilo que vai para a minha conta e que ela ultrapassa uma movimentação bem diferente daquela que eu apresento. Se eu nunca apresentei imposto de renda, então é porque eu sou uma pessoa de baixa renda, mas se eu apresentava o imposto de renda na casa de 5, 7 mil reais e apareço acima de 100 mil, 50 mil, 200 mil, são as chamadas movimentações atípicas, então a Receita Federal graciosamente fica esperando que você, meu querido Pipolho, vá lá e apresenta na declaração de imposto de renda o que tu movimentou. E tu vai pagar o imposto de renda. E essas alíquotas, elas têm variações que começam de 5 e vai até 27,5. Então você não ia ser taxado logo na 27,5, porque você precisa apresentar uma renda grande. Movimentações de cartões. Se você tem um cartão aí de 5 mil e parcelou em 10 vezes, por que é que tu ia ficar preocupado com isso? Nós estamos falando de pessoas que movimentam, porque é uma forma de lavagem de dinheiro, pessoal, que o próprio crime estava a se utilizar. Você sabe muito bem disso. Vamos lá. A pessoa no crime quer comprar algo, mas não pode sair, não pode movimentar dinheiro, chama uma pessoa limpa, vem cá, vou te dar uma comissão, vai comprar isso aqui lá para mim, passa no Pix ou no cartão da pessoa. Tá entendendo? Lavagem de dinheiro de político, do mesmo jeito.
E aí, quando derrubamos essa fake news, aonde foi que os bolsonaristas correram? Exatamente, pro café. Aí a gente vai entender o mau caratismo deles. O Brasil teve uma safra muito ruim por questões climáticas. E é uma premissa muito básica na economia, é que quando um produto está em escassez, eleva-se o preço, oferta e demanda. Nós exportamos café, nós tivemos uma safra ruim. Houve um país que também produzia café, se não me engano, foi o Vietnã, ou a Indonésia, um dos dois, e deixou de plantar café para se dedicar ao processo de industrialização. Então, um país produtor que estava a exportar, não exporta mais, fica só o Brasil, tivemos situações climáticas. O agronegócio deixou bem claro que não quer produzir alimentos para ninguém, porque estão jogando aí, vídeo por cima de vídeo mostrando o que essas bênçãos estão fazendo. O pouco que sobra, aí tem a ação especulativa do próprio mercado. As pessoas querem ganhar dinheiro. Se eu tenho um produto, está em falta no mercado, eu tenho este produto e é tanto. Quem quiser comprar na minha mão é este valor. E eu pergunto sempre, por que o governo, né, sempre acaba sofrendo essas injustiças? Porque as pessoas acham que o governo federal planta café, planta soja, planta arroz, planta milho. É importante e é preciso que possamos falar de uma política alimentar. Nenhum bolsonarista fala. A gente precisa disso. É necessário que se fale de uma política alimentar. Precisamos ter um projeto e um plano, reestruturar a Conab e ter uma política alimentar. Pessoal, deixa eu aproveitar vocês aqui que acabou de sair no feed aqui, aqui na notícia, da própria Band News. O Papa Francisco está pior que ontem, mas segue observação. Isto foi informado agora no Vaticano. O Papa Francisco possa ter melhores. Entendeu? E vamos lá acompanhando as informações aí, depois eu vou trazendo para você. Vamos lá. O café, meus queridos, a gente vai enfrentar, e já estamos até passando aqui, uma alta por causa da falta do mercado, e teve um espertalhãozinho ainda que pegou esse café, armazenou estoque, vendeu, desapareceu, que é um casal, até agora ninguém sabe se pegou ou não. O pessoal está sumido. O pessoal sumiu. Vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Bom, a China está comprando café do Brasil. Vocês estão lendo, né? Eu espero que vocês tenham acompanhado a notícia que a China está comprando café do nosso país. Eu vou trazer aqui uma matéria. Brasil de Fato. E ele traz o seguinte, ó. E o preço do café? Entenda o que explica o enriquecimento do produto. Especialistas destacam que a inflação dos alimentos sofre impacto das mudanças climáticas e do câmbio. Nós temos aqui, eu quero que vocês entendam. Vamos lá para falar de um economic case mais suave. Eu tenho duas variáveis que estão se apresentando sobre o café. Que são variáveis, Delan, são indicadores econômicos e inflacionários. Carinhosamente chamado de variáveis. Mas também pode ser chamado de indicadores. Ou algum tipo de problema. Nós temos aqui a variável climática, que é uma variável interna. Isso aqui não está acontecendo no mundo, está acontecendo no Brasil, prejudicando a safra. E nós temos uma outra variável que é externa e ao mesmo tempo se torna interna, que é o dólar. E este dólar ele pode subir e descer. Então, tem dois fatores econômicos aqui, dois indicadores que podem proporcionar o aumento do café. Nós temos a questão climática, variável interna. Nós temos a questão do dólar, variável externa. E na última semana, a população tem se queixado do enriquecimento dos preços dos alimentos, incluindo do café. Quem é que não gosta de tomar um cafezinho? Deixa eu... um cafezinho aqui. Vamos tomar um café, né? Deixa eu pegar uma xícara aqui. Pronto, voltei. Vamos tomar esse cafezinho. Porque nada melhor do que falar do café tomando café, né? Eu até gosto de falar para as pessoas. Saiu apresentando aí uns vídeos bolsonaristas mostrando o preço de café de R$100. Nós temos diversos tipos de cafés, viu, no nosso país, desde o café básico até o café premium. É claro que os premiums, os importados, vão ser caros. Mas bolsonarista gosta de ir para o supermercado
filmar, fotografar o que é mais caro. Porque sempre vai existir aquele padrão médio e o mais alto. Se eu vou para um supermercado, eu sei que tem arroz que é muito caro. Arroz de preço mediano e arroz de preço acessível. Não é verdade? Da mesma forma é o café. Eu ainda consigo comprar um café aqui no estado do Ceará, R$13, R$13,90. Claro que teve esse aumento, né? Escolhe café. Eu adoro café. Eu fui criado no interior e os meus avós plantavam café. E minha avó torrava e meu avô pisava e o café melhora do meu avô. Se garantia no café. E aí, quando os bolsonaristas vão para o supermercado, eles não vão lá, pessoal, não vão interessados em filmar numa promoção, porque tem promoção. Eu compro aqui, eu faço compra para casa. Tem dia que a promoção lá da carne, tem dia que a promoção das verduras, das frutas, dos alimentos, enfim, mas eles querem só filmar aquilo que é mais caro, colocar nas redes sociais e provocar, né, um pavor. Ó, uma pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPA, né, da Universidade de São Paulo, da USP, demonstrou que o valor pago dos produtores por 60 kg de café cresceu 152%. Isso em um ano. Nos supermercados, a depender da marca, o consumidor pode pagar até R$50 por um pacote de café de 50 gramas, dependendo da marca. Claro que existem várias marcas de café, eu só consigo comprar aquele que o meu bolso consegue pagar. Se eu tiver muito dinheiro, quem sabe um dia eu posso comprar um cafezinho de 50. Mas o que explica esse aumento? Há poucos dias, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é do Novo, que esse cara apronta de vez em quando aí, né? Publicou um vídeo em suas redes sociais no qual ele comia uma banana com casca, insinuava que a responsabilidade pela alta nos preços dos alimentos seria do governo federal. Olha só, peraí. Eu tenho que explicar isso aqui. Ah, café bom. Maria Lúcia Catalã, boa tarde para você. O bom das lives é porque a gente pode participar e interagir, que é uma coisa bem real, né? Os vídeos é mais, né? Mais no script, né? E na live aqui é mais espontâneo. Vamos falar de uma coisa. Eu não entendo como é que Minas Gerais conseguiu eleger o Romeu Zema como governador. Existem pessoas que têm uma certa capacidade empresarial, chega lá com seu mérito, beleza. Mas no meio do caminho ele vai contratando pessoas especialistas, administradores, gerentes, economistas, contadores, para poder tocar seu negócio, porque chegou num patamar que ele não tem informação suficiente para andar com aquilo sozinho. Prova está aqui, Romeu Zema, empresário que não conhece nada de economia, nada, sabe? Porque ele vem dizer que... Ele é governador de Minas Gerais mesmo. Vamos lá. Ele está a responsabilizar, eu quero que vocês entendam uma coisa, ele está a responsabilizar o governo federal pelo aumento de preços, aonde esses alimentos são plantados nos estados, que o governo federal é o Brasil, o governador governa uma parte do Brasil, que é um estado. O estado tem uma responsabilidade de gerar riqueza, de produzir. E o Estado, o danado, tem a responsabilidade de cobrar tributos e impostos em cima da sua população. Qual é a parte mais difícil que o Romeu Zema não entendeu? Que se os preços dos alimentos aumentam e se ele tenta responsabilizar o governo federal, automaticamente ele também será responsabilizado. Entendeu? Porque também ele está a contribuir com os impostos. A Maria Lúcia está dizendo que a pauta no preço é porque o agro armazenou e estocou café. Sim, minha querida, nós tivemos aquele episódio do armazenamento de cafés que teve um casal aí que meteu 171 na população. Este café não tivesse sido extraviado, desviado no nosso país, que com certeza foi vendido para fora, ele estaria atendendo a demanda. Por isso que eu volto a falar e vamos abraçar aquela ideia lá do Eduardo Suplicy, no qual o próprio Ciro Gomes abraçou. Vamos falar de uma política alimentar, meu povo. Você que é um bolsonarista, você que votou nessas pérolas, cobre do seu deputado, cobre do seu senador, cobre do seu danado governador, do vereador, do prefeito, do qualquer peste dessa que você votou, para falar e apresentar um projeto de segurança alimentar neste país. Não é interessante o Brasil ser um país denominado como o maior produtor de alimentos do mundo se a sua população carece, né? E padece por preços elevadíssimos de alimentos.
Porque o agronegócio exporta a danada das commodities. É o milho, é a soja, é o café que vai em grão, não volta em pó, que é mais caro. E nós não temos, de fato, alguém com responsabilidade em querer alimentar a sua população. Cadê o danado patriotismo desses bolsonaristas que a gente está vendo a galera do agronegócio jogar os alimentos fora? Aqui no Ceará a gente chama no mato. Jogando no mato. Porque o preço está caro. E ainda tem criaturas dizendo que eles estão certos porque eles plantou para certa pitomba. Porque aquele produto que ele está jogando fora, houve um investimento do governo federal. O meu imposto, o seu imposto, para ajudar o agronegócio a plantar aquilo. Do programa Safra. Você está entendendo? E aí a gente não tem uma política alimentar onde o governo possa exigir, olha, eu vou lhe emprestar esse dinheiro subsidiado. Tu não vai pagar aqui se perder, mas eu exijo que 20% dessa produção fique nos estoques do Brasil para garantir um preço justo, para poder distribuir quem precisa. Não tem um projeto. E tende a diminuir a quantidade de café por causa do desmatamento. Exatamente, minha querida. Café é bichinho que você planta e demora. E tem a questão, né? Que é a questão também do desmatamento. Situação de chuva irregular. Brasil não planta café como antigamente. No período colonial, lá no segundo reinado de Dom Pedro II, o Brasil era bom produtor de café. Que entrou na República Velha, na República de Espadas, a República Velha, ficou lá nos anos 40 com Getúlio Vargas. Né? A Maria está dizendo que na África planta com sobreamento, aqui o desmatamento. Pois é, né? A gente tem que achar novas técnicas de plantio. Eu acho que temos condições, sim, de fato, ter uma produção e uma preservação. Na voz da minha filha. Stephanie? Pronto. Sou pai de uma menina, de uma linda moça de 7 meses. Linda. Depois eu trago a minha pequena comunistazinha para fazer live comigo. Porque afinal de contas aqui o que não falta é bolsonarista me chamando de comunista. Esquerdista. Né? Capitalista. Quer mais? Enfim. Cara, como eu tava saudade com essas lives. Tem muita coisa para falar. Então o Zema ele erra quando ele responsabiliza o governo federal. O Zema está errado. Não é uma questão do governo federal. São fatores externos. As variáveis externas. Né? Não é uma questão de gasto público. Como as pessoas do campo da direita e da extrema direita têm falado. A inflação de alimentos não é afetada nem pela política monetária. Porque o real foi a moeda que mais se valorizou este ano de 2025 em frente ao dólar que vem em queda no nosso país. Derlão, o dólar tá caindo, o café não cai, cara. É demanda, produto em falta, exportação. É difícil para tu entender se tu for bolsonarista, com certeza. Aí, né? O Lula, você é muito bom, mas o agro precisa de castigo. Precisa, concordo. Sou filho de agricultor, eu sei muito bem o que estou falando. O pequeno agricultor não tem ajuda, o pequeno agricultor não tem recurso. Isso é mandato para os grandes. Aí pequeno ele que era responsável por uma produção realmente que pudesse levar a safra para as famílias brasileiras. Eu vou explicar a vocês como é que funcionava. Eu fui criado num distrito aqui. O problema da alta é porque o pequeno deixou as suas terras para morar na cidade e a produção ficou na mão dos grandes. Edinardo Costa chegou falando bonito, até se antecipou naquilo que eu ia falar. Você se antecipou e está de parabéns, e eu vou realmente entrar naquilo que você acabou de falar, que é a realidade. Olha, lá no, né, aqui no Itapeba do Sul, distrito de Maranguape, um distrito agrícola. Meu pai plantava, minha mãe plantava, meu avô plantava, minha avó plantava, todo mundo lá que eu conhecia plantava. Nós chegou a plantar café, cara. A gente nem comprava café. Você sabe como é que a gente plantava? Aqui nós temos uma serra. Na verdade, Maranguape é rodeado de serras. E lá onde eu morava era a Serra do Lagedo. Um clima muito gostoso. Se plantava café. Minha avó plantava café. Pronto, era... Se comprava? Sim, se comprava. Mas tipo,
faltando 3 meses, 4 meses, para que a safra viesse de novo, quando faltasse. Praticamente era um ano todo sem comprar, às vezes não tinha necessidade, porque o vizinho tinha estocado e dava, emprestava e era coisa bacana. Então, meu pai plantava o milho, ele plantava o feijão, ele plantava o arroz, e estava garantido lá em casa o ano todo. Meu pai plantava para garantir feijão, milho e arroz, para a gente não comprar. E o sobrecedente vendia para o pequeno dono de mercearia que tinha lá. Ele vendia, o cara comprava, vendia para uma outra família. Às vezes, uma travessa do gaiatinho chegava lá, que meu pai produzia muito. Fora as hortaliças que minha mãe plantava no próprio quintal. E eu era responsável em até aguar, ainda me lembro. Eu achava massa aquilo que só. Eu fui criado no meio do verde. Mas tínhamos um problema muito sério. As terras que plantávamos não eram nossas. Eram de fazendeiros que não respeitavam o pequeno. Meu pai plantava muito, tinha uma condição de 3 por 1 a cada 3 sacos produzidos, um era do dono. Em contrapartida, nós tínhamos as vaquinhas leiteiras e não podia colocar as nossas vacas na pastagem porque pertencia ao dono da fazenda. Os outros que plantavam pouco, era meia. Se tu plantava 10, né, e colhesse 10 sacos de feijão, 10 sacos de milho, metade ficava pro cara sem dar um prego. E muitas vezes, por crueldade, ele soltava o gado dele para invadir o pasto do pequeno agricultor, que tinha que seguir as regras dessa benção. E as prefeituras municipais, como no caso do Maranguape, sem um plano, sem uma estratégia para poder ajudar o pequeno. Do que o pequeno não tinha perspectiva de vida no campo, porque se romantiza demais o agro, mas é o agro de grande, que tem dinheiro, de quem investe, é um lado romântico. A porcaria da Rede Globo fez até uma novela também, só que não é aquilo. O verdadeiro agricultor que fica apreensivo se vai chover muito ou chover pouco, que vai perder sua safra por muita chuva ou pouca chuva, esse lado não é mostrado. Por que que o Brasil tem uma dificuldade gigantesca de mostrar a verdadeira realidade do agricultor brasileiro? O agro não é pop não, é sofrido. Meu pai incentivou não só a mim, mas todos os meus irmãos a buscar algo melhor, que aquela vida era maltratante e que não estava dando futuro para ninguém. Fui a uma faculdade, me formei, mas depois graduei, meus irmãos trabalham em cargos de chefias em empresa privada. Deixamos aquilo que, né, de plantar, de fazermos desde criança, porque meu pai e minha mãe sempre falavam, aqui não tem futuro. Mas é muito bonito demais quando romantizam o agronegócio. Esse industrializado de exportação, de grandes latifundiários. Meu pai nunca teve a oportunidade de ganhar terras, o governo. Nunca foi simpatizante em movimento de quem estava precisando de terra para invadir. Nunca gostou. Me ensinou que isso também às vezes não ajuda. Eu sei da importância. Fui criado dessa forma. E aí a gente vê que o grande, cada vez mais, quando ele não toma a força do pequeno, ele invade áreas de preservação e se derrubando. Como acontece lá no Pantanal e também na Amazônia. Então, quando o grande latifundiário, fazendeiro do agronegócio planta para exportar, que isso não gera emprego, a cidade não gera não? Não gera. Da forma que é para ser? Não. Antigamente, para se colher qualquer safra, se demandava uma grande quantidade de pessoas. Hoje, um maquinário só faz isso. Eu desemprego. Eu sei que eu emprego numa outra ponta, as pessoas com tecnologia, mas desemprego na outra. Porque eu planto em escala de exportação, mas eu não tenho fábricas de quê? De processar para que esta matéria-prima, a danada da commodity, porque agora tudo é commodity, exportou é commodity. Vou exportar esse celular, commodity. Né? Aí eu tenho que comprar produzido lá de fora. Aí tem erros de todos os governos. Até do próprio presidente Lula, quando fecha um acordo com a China para comprar essas commodities, grande quantidade, não investindo no setor industrial no nosso país, e nós temos que comprar esse produto manufaturado em outro país, como o caso da China, dos Estados Unidos, pagamos em dólar. E é caro. Viu como o problema é bem complexo? Só que a gente tem aqui, de fato, uma inflação provocada não por um descontrole da economia, porque o Brasil vai crescer 3,7%, 3,8%, né? Aí, minha filha, só pegar aqui, minha filha.
Pronto, meus amigos, voltei. Quem tem menino novo sabe como é que é, né? Tem que dar a prioridade, né? Ajudando aqui a minha esposa. Bom, dependendo de mim, eu passo o dia todinho aqui, né? Fazendo lives. Mas as lives aqui, elas serão programadas, né? Eu tô começando agora, aproveitando esse sábado. Mais tarde quero voltar de novo, né? A gente vai dar esse trabalho, essa continuidade. Para mim é muito bacana estar de volta. E tem essa questão, né? Por ser pai, meus queridos, né? Também ajudando a minha esposa. E tem a questão do meu trabalho. A gente vai ficar aqui se virando nos 30. Bom, voltando novamente àquela questão. Olha, eu comecei para falar do Bolsonaro, a gente foi para o dólar, que passou pela fake news do Nicolas, que passou pelo café e nem terminamos o café. E a gente tá aqui nesta live. Para encerrar aqui a live aqui. E os comentários aqui. Eu gosto de acompanhar os comentários. Bom, o que eu vou fazer agora é terminar esta live aqui. Nós vamos voltar para uma outra mais tarde, à noite. Não se preocupe não que eu estou voltando nas lives. Eu quero ser mais dinâmico, trazer... Não tem essas informações? Né? Trazer aqui de forma bem rápida, uma live tipo mostrando o que a gente pode fazer ou não, né? E acompanhando as informações trazendo aqui. Eu estou acompanhando aqui no próprio Instagram. Com medo da prisão, Bolsonaro quase chora e diz que não quer ficar sem fazer um churrasquinho. Afinal, que ele é a cereja do bolo e reclama que nós ficamos repetindo todos os cantos o termo Bolsonaro na cadeia. Não diga isso para não chateá-lo. Aí que é o Bolsonaro chorando aqui. Bom, meus amigos, nós estamos encerrando aqui. Não se preocupe, vou voltar em outras lives. Agora eu vou dar suporte aqui para minha esposa e minha filha. E é aquela coisa, enquanto a gente tiver aqui com disposição, com vontade de fazer, eu trago para vocês as informações aqui. Vou fazer uma forma bem mais rápida, né, trazendo isso. Estamos trabalhando de forma rápida com as notícias. Então, estou acompanhando aqui as informações, porque são essas informações de Instagram que eu sempre posto e trago para vocês, viu? Então, for mais tarde, a gente está vindo de novo e obrigado pela live. Desculpa por ter me ausentado, mas é questão de responsabilidade de pai. Minha filha estava aqui, minha esposa estava precisando da minha ajuda e foi lá atender. Vocês compreendem muito bem. Todo mundo aqui passa por isso, né? Já passou, vai passar, de pai e mãe. Minha primeira vez como pai, estou muito feliz e tudo isso para mim é uma alegria. A gente se encontra na próxima live. Tenha certeza que agora a gente vai manter essa continuidade aqui nas páginas, nas principais páginas, falando sobre esses temas políticos aqui até a eleição de 2026, viu? Não se preocupe, estamos de volta. Agora com horários e programações que eu vou colocar de forma bem antecipada na hora que eu vou participar dessas lives, viu? Faço o post, coloco aqui, vocês ficam informados. Vou tentar ajeitar para que essas lives de fato possam estar sendo encaminhadas até para o próprio YouTube, que é lá que eu preciso ter este engajamento, como tem no Facebook, ter lá, para a gente poder levar nossa mensagem para mais longe, né? O nosso Edinaldo Costa, desde o primeiro mandato, o meu marido atendia pela Caixa do Banco do Brasil os pequenos, médios e grandes agricultores, projeto para pagamento de longo prazo. Assim nasceu o agro. Exatamente, Maria. Ainda bem que ela traz essa informação, que é muito importante para nós, e eu agradeço muito quando você complementa essa live. Até a próxima, um abraço para todos.